Bom dia a todos. O nosso pré-encontro de Fortaleza, do 13º Encontro sobre o Pensamento de Winnicott, que este ano vai acontecer na Paraíba, em João Pessoa, tá? E esse é o grande objetivo desse momento, convidar todos vocês e que vocês também possam convidar a outros para que estejam com a gente em João Pessoa, tá? Eu queria aqui apresentar a nossa querida Caterine, que é a coordenadora do GWPB e a coordenadora geral do evento este ano, e dar as boas-vindas a todos, tá? E passo a palavra para a Caterine, que quer fazer um convite breve para a gente, e em seguida, Silene, por favor, passa o videozinho do convite de João Pessoa, ou melhor passar o vídeo, né, Caterine? Tá. Silene, por favor, dá para passar logo o videozinho de convite a João Pessoa. Questões tecnológicas, a gente aguarda um pouquinho, né? Mas que coisa boa, no sábado de manhã, lá vai. Somos a porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi seu nome nas areias, no coração do extremo oriental. A luz do interior brilhou lá na capital e clareou o céu na Borborema, no Cariri do extremo oriental. Salve o sertão, o brejo, a Borborema, que vem saudar o extremo oriental. Pronto. Passo a palavra breve para a Caterine. Denile, obrigada a todos e a todas, e a gente gostaria de convidar, né, vocês para estarem aqui com a gente, dias 21, 22 e 23 de setembro. Eu vou só dar um spoiler, assim, porque a nossa programação está saindo, um spoiler, que é Denile fará a nossa conferência de encerramento. Obrigada, minha amiga, por ter aceitado o nosso convite, com o título O Amor é a Saudade de Casa. Né? Então, acho que, bom, a gente espera, a gente vai encerrar com chave de ouro, com Denile, né? E já vão estar saindo algumas notícias sobre a nossa programação. Nós vamos ter 3 minipulsos, esses serão os primeiros flyers que vão sair da programação, um sobre família e educação, outro sobre toxicomanias e outro sobre feminilidade e masculinidade. Esse é com Silvia Lobo. Tá? Então, a gente gostaria de convidar todos e a todas, e Nara, né, agradecer a Nara, a parceria, né, de estar com a gente. Nara faz parte da comissão organizadora, e é uma parceiraça. Gente, obrigada, viu? Eu vou ter que dar uma saidinha rápida, tá, Denile? Mas volto, porque tem outro encontro acontecendo, mas eu volto para estar com vocês. Obrigada, Denile, pelo espaço. Toda sorte, toda sabedoria. Agradeço também esse honroso convite, né, de estar na conferência de encerramento. Espero corresponder ao convite. E agradeço, Nara, estar aqui com a gente, também representando o GWPB. Bom, eu vou passar a palavra para a Verônica, que Verônica vai falar um pouquinho sobre a Nara, tá bom? Questão de ordem, por gentileza, fechem os microfones, tenham cuidado com os microfones, e também a gente vai seguir assim, Nara falará, depois eu falarei, e aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Podem escrever alguma coisa no chat, se desejarem, mas vamos seguir essa ordem, tá bom? E é isso. Verônica, com você, por favor. Bom dia. Oi. Verônica, só mais uma coisa. A fala de cada um é em torno de 20 a 30 minutos, tá?
Só para a gente ter uma ideia. E nós já estamos um pouquinho atrasados, mas a gente vai pegar o ritmo já já. Obrigada. Bom dia a todos, né? Esse é mais um esquenta, tá? Para o nosso 17º Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott, né? Um esquenta que tem sido muito bom, como todos os outros, porque vai nos instigando, de fato, para a gente poder participar da melhor forma possível nesse encontro preparado aí, com tanto amor, né? Com tanto calor, tá certo? E com muita alegria, tá? Dá muito trabalho, mas é com muita alegria que a gente, quando se envolve nisso, né? A gente acaba vivendo estes encontros, que é uma grande oportunidade de muitas trocas. E hoje nós vamos aqui fazer este esquenta, como eu chamei, com a Nara Macedo e com a Denile, tá? A Nara é psicóloga, é membro do EPSI da Paraíba, é doutora em psicologia clínica, mestre em psicologia social e institucional, tem formação em psicanálise da criança e do adolescente, e ela é especialista em psicoterapia psicanalítica, tá? E está, como já foi apresentado aí, participando da organização do encontro, né? Denile, ela é psicóloga, é psicanalista em formação pela SPFOR, é membro do Gradiva, Grupo Atlântico de Psicoterapia Psicanalítica, membro fundadora e coordenadora do ETW, que é o Espaço Transicional Winnicott, aqui nosso, em Fortaleza, é membro do grupo de representantes dos encontros brasileiros sobre o pensamento de Winnicott e organizadora do livro O Gesto Espontâneo em 90 Trabalhos. E como a Denile já bem falou, nós vamos começar com a Nara, tá bom? Nara, está aberto o microfone aí para você. Bom dia, colegas, amigos, né? Colegas e amigos de grupo de estudo, de percurso dentro da psicanálise. Gostaria de agradecer imensamente ao grupo do ETW, né, na pessoa da Denise, nas colegas, assim, que fizeram o convite. Eu acho que é sempre muito interessante esse espaço de troca, de reflexão, né, de aprofundamento, para pensar as questões do cotidiano como um todo, as questões da família, né, e principalmente do que a gente vive hoje em dia nesse mundo chamado contemporâneo, certo? Denile, eu vou te pedir, tá, para tu apresentar para mim o material que eu te mandei, porque na minha tela não aparece, certo? Tem como? Você quer agora o seu texto ou o vídeo? Pode ser o texto do PowerPoint que eu te mandei. Tá, o texto, Essiane, por favor. Isso. Porque o que aconteceu, gente? Por mais que teve uma pandemia, me deu um branco agora, porque eu estou mais acostumada com o Zoom. O Zoom é um passeio, agora o Google Meet não tem jeito, não. Essiane está providenciando. Certo. Deixa eu ver se apareceu. Não apareceu para mim. Mesmo eu com o PowerPoint aberto no meu computador, não apareceu. Já tentei várias vezes, tentei abrir uma sala no Google Meet, também não sei o que. Eles têm vida própria, assim, a tecnologia. Nara, mas enquanto não aparece, poderia já iniciar? Uhum. Eu vou tentar aqui, Denile, dá licença, desculpa. A Cátia, tá. Eu estou tentando baixar aqui e vou tentar passar para a Nara, tá? Já falei com o pessoal do Rio, aí eu estou tentando aqui, tá bom? Certo. Tá. Então, como é que eu pensei, né, nessa minha fala? Tem um curta-metragem, eu não sei se vocês conhecem, a Like, certo? É premiadíssimo esse curta-metragem, é um curta-metragem espanhol, e ele conta uma história, né, sobre um pai e um filho, e a relação que esse pai tem com o mundo do trabalho e a relação que essa criança acaba por estabelecer com a história, com a escola, né, e a sua vida escolar, certo? Então,
eu convido vocês a pensar um pouco, né, no que a clínica está mostrando para a gente a partir desse curta-metragem. Então, o que podemos pensar do encontro entre pais e filhos? Obrigada, Silene.
Nara, Obrigada, Silene. Cate, se tu precisar sair, eu acho que as gurias podem passar para mim. Pode ser, queridona? Certo? Então tá, então vamos começar, gente. Silene, tu tá com o meu material? Tu pode passar para mim? Todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Certo? Então tá. Opa! Então, acho que já pode colocar no terceiro, Silene. Então, pode colocar já no terceiro slide, por favor. Então, eu gosto muito, né, dessa frase de um dos maiores poetas, eu acho que esse país teve, do Ferreira Goulart, que ele diz que a arte existe porque a vida não basta. Pode passar. Então, mas o que a gente pode pensar a respeito da sociedade, né, que a gente vive, que a gente está construindo, né? Então, vamos colocar, né? Vamos situar esse curta-metragem, que é de 2017, em tradução livre, a palavra like significa de modo idêntico, semelhante, né? E com isso, eu convido a vocês a pensar nessa questão, né? Esperamos que as crianças sejam iguais aos adultos, né? O que a gente pode pensar a partir desse curta-metragem, né? Numa sociedade como uma máquina, onde todos são iguais, né? Para reproduzirem um ideal. E onde fica, então, o espaço para o viver criativo, o vínculo e o afeto? Bom, acho que um autor que me ajuda a pensar muito, né, é o Shu Han, certo? Que é um autor coreano, é um sociólogo coreano, e ele vai fazer toda uma discussão sobre a sociedade do cansaço e do desempenho, né? Onde, diferente, né, da sociedade disciplinar organizada, né, teoricamente por Foucault, ele vai colocar os sujeitos de desempenho e produção, né? Com isso, o que a gente percebe no mundo atual é uma carência dos vínculos, né, que pressupõe uma crescente fragmentação e atomização social, né? E aí a gente percebe, né, aquela criança, quando ela contempla o músico embaixo da árvore, tocando violino, que o mundo contemplativo dá lugar a multitarefas, né? Não tem mais espaço para o mundo contemplativo, certo? Então, o sujeito acaba por não poder mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem que elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si, né? E a gente vê muito isso personificado pelo pai, né? Que através do trabalho, as exigências, a produtividade, né? Um único modo de ser e fazer. Inclusive, isso acaba refletindo de algum modo na criança, certo? Porque o desenho da criança, o que a gente percebe naquele primeiro desenho colorido, né? Além do mundo das letras, a flor, né? A casa, o colorido. E com a exigência, ela acaba, o desenho se transforma, né? Numa cor escura, e onde só aparecem as letras, certo? Então, o que a gente percebe também na cidade? Né? Que a convivência cede lugar à sobrevivência, certo? E aí eu gostaria de convidar vocês também a prestar atenção no uso das cores nessa animação, né? Que o processo criativo, por um lado, ele está diretamente ligado às cores vivas e alegres, demonstrando a vitalização. E aí eu sugiro
né, a escrita da Anne Álvares, quando ela fala da vitalização, o que é a vitalização e a desvitalização, né? Todas as outras pessoas, entediadas pela monotonia da rotina diária, são representadas com cores de tonalidades de cinza, pálidas e mortas, desvitalizando, né, o seu ser, né, o que demonstra também uma desvitalização do cotidiano. A criança, com sua criatividade e vitalidade, é representada com cores alegres e vibrantes. Seu pai apresenta cores alegres apenas quando em convívio e proximidade afetiva com o filho. Com uma sucessão de críticas e censura, para se adequar ao padrão que os adultos esperam, a criança, né, aos poucos, vai se submetendo à pressão, abrindo mão de sua criatividade e passa a ficar triste e mais pálida. E eu não sei se vocês viram que num determinado momento aparece a criança, né, com os colegas na sala e somente ela num tom amarelo mais forte, enquanto que as outras crianças estavam pálidas, certo? Então, se trata de um pai trabalhador e engajado, que se preocupa em ensinar o que a sociedade espera de seu filho. No entanto, a rotina pesarosa não lhe deixa refletir por que faz isso e, mais importante, para que faz isso. Então, isso é uma questão que aparece muito na clínica dos adolescentes e das crianças de um modo geral, né? Por que fazer algo ou para que fazer algo? É uma questão, eu acho que são duas perguntas muito interessantes para a gente fazer para os pais, não no sentido de culpabilizá-los, e aí a gente não pode chegar num outro extremo, gente, mas no sentido de ajudar numa reflexão, né, e um questionamento sobre a nossa realidade. Porque se a gente também tem algo da culpa, né, colocar culpa nesses pais, a gente vai fazer mais do mesmo, né? Aí não vai existir uma possibilidade de transformação. O pai só cumpre horários, executa tarefas e ensina o filho a repetir esse comportamento. E aí eu gosto muito, né, dessa frase da Sylvia Bleichmer, que diz que, e a um ser humano dizemos que a única coisa que importa de tudo o que está fazendo agora é preparar-se para continuar vivendo. Estamos falando a um escravo e não a um ser humano. E o que estamos ensinando, então, para as nossas crianças? O pai sente um estranhamento quando sua cor não fica mais viva ao reencontrar com seu filho no final do dia. Ele resolve reestimular a criatividade do filho e o leva para apreciar um músico no parque. Então, que a gente pode pensar no acolhimento do gesto espontâneo do filho. O Ogden, ele traz uma questão importante, que a gente pode tentar fazer uma certa similaridade do que esse pai fez com esse filho e o que a gente faz com os nossos pacientes, né? O que o paciente mais deseja é sentir-se compreendido, visto e entendido pelo analista. Mesmo que o analista não tenha entendido o paciente, a experiência que ele tem de ser acolhido, visto e compreendido, é o elemento essencial para que o sofrimento da não existência, de não ter lugar e não perder a esperança, seja atendida. Quando percebe que esse músico está ausente, ele próprio resolve usar, né, sua criatividade e quase que instantaneamente, tanto ele como o filho readquirem a vivacidade de suas cores. O que a gente pode pensar que há um reencontro com a vida criativa e a vida vivida. E aí, sobre um outro aspecto, né, a função ambiental desempenhada pelos pais tem valor extremo, né, para as considerações concernentes à clínica. Mas o que encontramos na clínica com as crianças e com os adolescentes? Por um lado, a gente tem os pais, né, e esses se referem a um tempo escasso, né, e a um cansaço extremo, uma culpa avassaladora, né, e para compensar, né, compensar essa culpa, o uso, né, e a compra de brinquedos, o que acaba viciando, né, de alguma forma, a criança pequena na busca compulsiva por novos presentes ou dificuldades de impor,
limites, e isso, a questão de impor limites é algo muito constante. Extensão do trabalho para casa através do computador pessoal e do celular, o trabalho não termina, né? Se leva trabalho para casa. Sobrecarga na esfera profissional e preocupação em manter o emprego em tempos inseguros. E aí os pais ficam totalmente divididos, porque, de um lado, né, tem esse excesso de trabalho, e alguns pais conseguem se dar conta disso, mas, por outro lado, tem uma angústia muito grande em manter a sua produtividade e manter-se seguros, né, porque a sombra do desemprego é algo muito importante na vida desses pais, certo? Dificuldade de acompanhar de forma mais próxima e afetiva a vida do filho, né? E aí passa por uma total falta de interesse, e o que dá um sofrimento intenso para esses pais, né? Por outro lado, né, entre as crianças e os adolescentes, tem algo da insubordinação, né, e eu acho isso muito interessante, a gente partir dos diagnósticos, né, que estão chegando na clínica, que é o transtorno opositor desafiante, o transtorno de aprendizagem, déficit de atenção. O que esses diagnósticos nos dizem? Né? O que ele fala desses diagnósticos ou esses sintomas, certo? Acho que tem uma questão, né, que a criança opositora ou que não consegue aprender é uma forma, né, entre muitas outras, obviamente, de colocar aqueles pais numa posição vitalizante, porque às vezes para as crianças esses pais estão tão desvitalizados e muitas vezes até melancólicos, que de uma forma, né, de tornar vivo esses pais, eles acabam, né, tendo alguns sintomas no agir, principalmente, e na dificuldade de aprendizagem, como uma forma de vitalizar esses pais. Dificuldade no brincar e no pensar, o escape da realidade através do uso de telas, uma agenda lotada como se desse garantia de um futuro profissional promissor, a escola como um lugar de trabalho, né, e não mais de um encontro com seus iguais, né, ou de um exercício da criatividade e do lúdico, e um ideal de excelência no desempenho das tarefas pedagógicas. Então, o que a gente pode pensar também a partir do Deleuze, né, que existe uma transformação onde os confinamentos disciplinares produzidos pela família, escola, fábricas, hospitais e presídios, que antes modelavam sujeitos padronizados através do exame do espaço e do controle de seus gestos no tempo, são substituídos por moldes que se espalham por todo o tecido social. Então, de alguma forma temos que ser todos iguais. Há uma determinação para cada pessoa, a cada momento, uma posição distinta e única, de modo que ela satisfaça com precisão a uma economia em constante transformação. As antigas fronteiras entre as instituições disciplinares começam a desaparecer, bem como o sujeito universal que antes produziam. Um exemplo disso é o caso da união entre família, escola e empresa e trabalho, né? Num processo de regulação que se traduz hoje na chamada formação permanente. E a gente aí vê crianças muito pequenas, com agendas muito lotadas, né? E que a gente começa a se questionar para que tudo isso? E por que tudo isso? Tá? E aí a gente pode também pensar, né, sobre um vértice do sofrimento que é comum, né, tanto a pais e aos filhos, né, um sofrimento que advém das dificuldades na administração da sua vida pulsional, em contato com as relações humanas, né, o ambiente, um sofrimento, né, que é derivado de cada modo de estar no mundo, cada modo de estar mais ou menos integrado na sua própria personalidade, um sofrimento derivado na busca de si mesmo, um sofrimento derivado da busca da confiabilidade ambiental perdida, ou poder ser quem é, um sofrimento como resultado de não ser visto e de não ter um lugar também.
que a gente pode pensar em termos, né, da subjetividade parental é que ela pode contribuir para que em cada caso, né, o clínico consiga auxiliar os pais a conhecer e talvez elaborar os objetivos narcísicos que depositam em seus filhos e identificar em que medida esse depósito pode colaborar com a configuração dos conflitos vividos, ou seja, qual o imbricamento que se dá nessa dupla pais e filhos, né? A parentalidade pode ser entendida como a manifestação de uma organização psíquica parental, que se vincula desde o início ao desenvolvimento da criança. Tal organização psíquica, né, a parentalidade, né, como organização, por um lado, né, é caracterizada pelos objetivos narcisistas que os pais buscam preencher por meio dos filhos, e por outro, pelo investimento objetal que também lhes destinam. Basta a gente ver os grupos de WhatsApp dos pais, né, na escola. É muito difícil definir com clareza as fronteiras e limites de cada um desses dois tipos de investimento, né, tanto narcísico como objetal, no cuidado dos filhos. A experiência da parentalidade, enquanto função e organizador psíquico, ao ser também localizada no espaço transicional, é incluída nas trocas significativas com a cultura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que além desses, né, objetivos narcísicos e objetais, né, tem a questão da experiência cultural que atravessa tanto os pais como as crianças. Bom, então, talvez um dos nossos objetivos seja encontrar um lugar para viver a partir de si mesmo, sem a perda em excesso da espontaneidade, isto é, poder ter uma vida própria, pessoal e rica, tão rica quanto possível em termos culturais e sociais, né? E aí o Winnicott traz isso, que é um objetivo, né? Que seja encontrar, né, um lugar para viver e ter uma vida vivida. Então, eu termino a minha apresentação por aqui, né, de uma forma ampla, né, eu gosto muito dessa música Cidade Ideal, né, do Chico Buarque, né, no musical Saltimbancos, para depois passar para algo singular. Diz uma estrofe da música, mas não, o sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores, e quem dera os moradores, e o prefeito e os varredores fossem somente crianças, devem ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores, e quem dera os moradores, e o prefeito e os varredores, e os pintores e os vendedores fossem somente crianças. E aí o Tagore, né, citado, e aí agora eu vou para algo mais singular, né, o Tagore citado por Winnicott, né, no artigo A Localização da Experiência Cultural, no livro Brincar e a Realidade, diz que na praia do mar de mundo sem fim, crianças brincam. É isso, gente, muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, Nara. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para a Denile, ok? E em seguida a gente abre para as perguntas e comentários e observações de vocês. Não esqueçam de anotar aí as observações, o que foi pensado, tá? Me deem só um segundo aqui, que tem uma colega que está tentando entrar. Só um segundinho. Pronto, vamos lá. Como eu sempre faço, eu vou ler, mas espero que não seja uma leitura cansativa, nem maçante a todos vocês. E tenho só uma figurinha que a Silene vai passar na hora que ela já sabe, tá?
E eu queria, e assim, enquanto eu estiver lendo, eu não vou poder estar vendo vocês. Então, qualquer aviso, Silene, por favor, precisa ser via o microfone. Ok? Então, vamos lá. Bom, todos sabem, não é, que era a doutora Rael Borax, que era para estar aqui conversando com a gente, mas, infelizmente, algo se colocou, algo se fez, e, por motivo maior, ela não pôde estar, né? Então, eu pensei, bom, então vamos ver o que é que a gente poderia pensar, rabiscar algumas ideias e realmente a gente trazer para conversar junto com o pessoal. Quando ela aceitou o convite, o que nos deixou muito feliz, ela me disse que estava querendo falar sobre democracia, né? E, de imediato, eu adorei o tema, né? E também estava com muita expectativa no trabalho. E quando eu decidi assumir junto com Nara esse nosso pré, eu não consegui pensar em outro tema a não ser a democracia. Contudo, era um texto que eu havia lido há algum tempo atrás e a memória precisou de um sopro para se presentificar. Reli algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia. Esse trabalho, escrito por Winnicott em junho de 1950, para a revista Human Relations, né? E uma curiosidade é que essa revista, ela é uma revista acadêmica, mensal, e foi fundada em 1947. E até hoje ela continua as suas atividades e tem bastante impacto no meio científico. Bom, tentarei trazer o que me foi surgindo à medida que fui relendo esse artigo de Winnicott, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema tão importante, atual, cheio de detalhes e processos que envolvem praticamente a obra de Winnicott. Vamos lá. Eu intitulei Do privado e íntimo ao coletivo e público. Navegando pela internet acerca da palavra democracia, sua origem, significados, desdobramentos, funções, pensei em compartilhar um pouco com vocês. Um pouquinho de história. Clístenes, cidadão e político ateniense na Grécia, em torno de 510 a.C., reformulou as leis existentes na época. Processos de mudança já vinham vagarosamente se instalando em Atenas, eclodindo com a ascensão de políticos tiranos ao poder. Pistrato e Parco Hípias, especificamente. Clístenes, mediante mobilização popular, subiu ao poder e conseguiu dividir Atenas em tribos e estas com representantes. Todo ateniense, homem, filho de pai e mãe ateniense, poderia se filiar a uma tribo, participando da escolha dos representantes que estariam junto à cúpula do governo. Clístenes deliberou o ostracismo, ou seja, qualquer indivíduo que atentasse contra este novo governo permaneceria recluso por 10 anos do convívio social, mas não perderia o direito aos seus bens e terras. Isso freou as tentativas de ascensão de novos tiranos ao poder. E que nome recebeu esta nova forma de funcionar o governo criado por Clístenes por volta do ano de 510 a.C.? Democracia. Etimologicamente, a palavra vem do grego democracia, e significa demo, povo, e cracia, governo, poder. Assim sendo, seria a democracia uma forma de gestão política onde o povo teria assento e poder nas decisões através da possibilidade de votar em representantes. Outro ponto importante estabelecido por Clístenes foi que todos os cidadãos são iguais perante a lei, princípio da isonomia, ou seja, há uma igualdade entre os cidadãos, possibilitando as mesmas oportunidades. Hoje, mais do que nunca, fala-se em equidade, como mais adequado do que igualdade. No caso, trata-se de adaptar as possibilidades de acordo com a necessidade das pessoas, favorecendo as mesmas oportunidades, independentemente de sua raça,
credo, idade, condição social, financeira, física, psíquica, etc. Que, por sinal, é o o quinto artigo da nossa Constituição Federal em vigor de 1988. Silene, você pode, por gentileza, passar a figurinha? Eu achei curiosa essa figurinha, porque ela ilustra bem isso que eu estou colocando. Eu não tenho como ver se está na tela, Silene. Bom, mas se ela não colocou, ela vai colocar e eu vou seguindo, tá? Portanto, Atenas teve o primeiro regime democrático do mundo. Feita esta brevíssima e acanhada localização histórica, a qual me fez voltar à capa do meu livro de História Geral, que eu nunca imaginei que eu ainda tivesse ele na minha cabeça. Feita essa breve e acanhada localização histórica da palavra democracia e seus contextos diversos, algumas palavras e ideias se aproximam como um imã. Listarei algumas abaixo. 1. Possibilidade de participação nos destinos coletivos de forma direta ou indireta. 2. Liberdade de cada indivíduo de opinar, de se expressar, de eleger seus representantes, independente do partido e regime político. 3. Igualdade a todos perante as leis, ou equidade, melhor dizendo. Cidadania, de dignidade, respeito à vida, respeito à vida, às diversidades da natureza humana. 5. Trabalho com possibilidades de vida digna, livre e humana. 6. Responsabilidade, compromisso com o todo, justiça, solidariedade. 7. Soberania, autonomia quanto ao poder e reconhecimento expressos dentro de um contexto território. Honestidade consigo e com o coletivo. Bom, provavelmente, se fôssemos ampliar estes conhecimentos, muito teríamos que aprofundar. Entretanto, o que é que tudo isso tem a ver com o trabalho de Winnicott em 1950, escrito após o fim da Segunda Guerra, em 1945? Ou seja, o trabalho, algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia. O Winnicott foi bem claro quando descreveu que uma sociedade reconhecida democrática era uma sociedade onde a maioria de seus indivíduos manifestariam seus potenciais de saúde a todo vapor. Indivíduos saudáveis e maduros, mediante sua idade cronológica e seu contexto social, apresentavam a possibilidade de desenvolverem uma sociedade democrática. Ora, bem sabemos que para chegarmos ao que entendemos, conhecemos e estudamos como indivíduos saudáveis, integrados, em plena capacidade de desenvolvimento de seus potenciais herdados, desculpa, dando continuidade aos seus sentimentos de existência de si mesmo, da capacidade de preocupar-se consigo e com o outro, da capacidade de amar e de trabalhar, de estar só na presença do outro, de transitar da onipotência infantil, que a ilusão necessária favorece, ao trânsito vivido pela desilusão e uso criativo do objeto, é tarefa, muitas vezes, de uma vida, para que esta vale a pena de ser vivida. Sabemos que, como o desenvolvimento emocional é conquista diária dos indivíduos, desde o nascimento até a morte, a democracia também é conquista de uma sociedade. A democracia é uma aquisição, nos traz o Winnicott, de uma sociedade que tenha, numa proporção maior, indivíduos mais saudáveis e maduros. Democracia, em uma sociedade, tem a ver com a maturidade dos indivíduos. Eis o ponto de contato e implicação entre democracia e desenvolvimento emocional humano, a maturidade. Sem esta conquista, não teremos indivíduos sãos, nem tampouco uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática é madura, quer dizer, que apresenta uma qualidade que é aliada à maturidade individual que caracteriza seus membros saudáveis, nos lembra Winnicott. É justo, neste ponto, que
é justo neste ponto, entre o desenvolvimento emocional e a democracia, que o Winnicott escreve e logo se defende por não ser tema específico de estudos dele. Lembremos que este texto foi escrito 5 anos após a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava muito sofrido com a devastação da guerra. Penso que ele quis chamar a atenção para a importância que se pensasse, estudasse o valor do tema no contexto mundial, alertando para a tirania, ditadura e toda e qualquer forma de subjugação do humano. Ele trabalhou durante a guerra ativamente com crianças e adolescentes órfãos, filhos de pais mortos ou separados destes, para poupá-los a vida. Mas que vida sem vida? Voluntariamente, os pais se separavam dos filhos para que estes sobrevivessem aos bombardeios em Londres. Bom, mas isso é outra grande história. O Winnicott sabia da devastação e das marcas profundas que estas crianças e adolescentes possuíam e iriam carregar por outras gerações, o que poderia também redundar em grande dificuldade na construção de um mundo mais saudável, mais democrático. Assim como não se deve apressar, impor crescimento e amadurecimento humano, porque foge ao natural da vida, seria algo intruso e avassalador ao indivíduo, podendo vir a desenvolver adoecimentos psíquicos que comprometem a vida de forma severa e irreversível, por vezes, da mesma forma, deve-se evitar implantar a máquina democrática em comunidades totais. O resultado só pode ser o fracasso e o retrocesso do crescimento democrático verdadeiro. O Winnicott nos traz. Em outras palavras, qualquer imposição é uma violência. Qualquer violência é traumática, seja do ponto de vista individual ou social. Isto é importante exatamente porque precisa ser conquista da sociedade. A sociedade em Atenas estava sofrida por ter crescido em número de habitantes, negócios, desigualdades, injustiças de todas as ordens, tiranos, da reunião de tantos incômodos, mal-estares, infelicidades, alguns indivíduos mais saudáveis começaram a se mobilizar e realizarem pequenas mudanças, até as maiores, podendo alcançarem a conquista da primeira democracia do mundo. Mesmo ainda não sendo a democracia justa, principalmente com as mulheres, escravos e pobres. Como eu já falei, ela permitia apenas aos filhos homens, filhos de pais e mãe ateniense. Para o Winnicott, assim como há uma tendência à integração, a continuidade do ser ao desenvolver o potencial criativo que cada um possui, mediante a presença e a ausência do ambiente, o qual dá sentido, colorido, singularidade e autenticidade na vida criativa do indivíduo, também há um fator democrático inato, o qual tenderá a se fazer se os indivíduos apresentarem formas mais saudáveis de ser e se fazerem a si e no mundo. Desculpa. E onde tal fator democrático inato pode se criar? Ele traz para a gente, em um bom lar comum. Aquele que não tem valor de notícia, não é espetacular e não produz homens e mulheres cujos os nomes não são, aquele que não tem valor de notícia, não é espetacular e não produz homens e mulheres cujos nomes são conhecidos publicamente. O bom lar comum é o mais comum. O Winnicott. O ambiente favorece oportunidades de amadurecimento aos indivíduos e sustenta as conquistas. Um lar estável não apenas capacita as crianças a encontrarem a si mesmas e aos outros, mas também faz com que elas comecem a se qualificar como membros da sociedade num sentido mais amplo. O Winnicott nos traz. Só um momento. Um bom lar comum, a expressão já está dizendo, é quando tudo corre bem, sem maiores ruídos,
dificuldades, situações traumáticas, rupturas significativas na linha do desenvolvimento. Quando, de forma espontânea, os gestos são acolhidos e dado sentido a eles. Onde o encontro entre mãe, leia-se cuidador, e bebê se faz e se fortalece a cada dia. A comunicação silenciosa, a mutualidade é vivida pela unidade mãe-bebê, de tal forma que as necessidades são atendidas o mais e melhor possível na amplitude e profundidade da dupla dependência absoluta. Ou seja, o bebê depende e não sabe que depende. Unidade esta sustentada pelo pai, ou outro que ocupe este espaço. Embora o Winnicott não tenha se aprofundado no valor do pai ou função paterna, ele assinalou, sim, a sua importância no desenvolvimento emocional. A importância quanto ao respeito do que é vivido nesses inícios de vida, seja pela família, seja pela sociedade, é fundamental nas experiências primeiras e significativas da criação ilusória, onipotente do mundo, sementes da criatividade primária, para que o trânsito à dependência relativa, onde a noção de si mesmo e do outro se amplia e as desilusões vão aparecendo mediante as falhas do ambiente. Começa-se a separação gradativa do que já esteve junto, unido, até porque só se separa o que já esteve junto. Penso que nesse exato ponto do desenvolvimento, onde os impulsos amorosos e agressivos tendem a uma fusão, se tudo correr bem, como ele gosta muito dessa expressão, mediante a sobrevivência do ambiente às agressões e ataques do bebê, a capacidade de se preocupar consigo e com o outro pode ser experienciada. O concerne, como ele chamou. À medida que o bebê vai se diferenciando do outro, cuidador, vai criando e ampliando seu mundo interno e também seu mundo externo. Se, por um lado, alivia-se e integra que o objeto é externo a si e que o cuida mesmo assim, ter a percepção desta integração é muito angustiante, pois demanda também em sensação de abandono, desconforto, de ameaças à continuidade do ser, de rupturas mediante as falhas, que podem ser ameaçadoras, mas também são necessárias, a ambivalência toma assento. De riscos maiores de ter que continuar confiando no ambiente que acolhe, podendo ampliar as possibilidades de comunicação e, assim, dar vazão à continuidade do viver, de ir nesse caminho ou de amargurar-se, ressentir-se, magoar-se com essas experiências, principalmente se o tempo da onipotência infantil foi vivido com falhas significativas de intrusão e abandono. O indivíduo pode conquistar a noção de si mesmo, mas sem muita consistência e desenvolver um falso self, onde muitas vezes a única forma de sobreviver é a dissociação. Para estar vivo, para sentir-se vivo, ataca e tenta destruir, maltratar, excluir, matar, eliminar, mentir, roubar, ou ainda através do isolamento, indiferença, alienação, submissão, fanatismo e outras possibilidades de ser ou não ser e se fazer no mundo. Neste trânsito que venho descrevendo, é como se algo ocorresse quanto ao concernimento, a capacidade de preocupar-se consigo e suas ações sobre o outro, assim como também preocupar-se com o outro, ser empático à existência e sofrimento deste, não consegue atingir e ser plenamente uma conquista. O indivíduo não desenvolve uma alteridade. Tudo que for diferente do que ele sente, pensa e faz não pode existir. Muitas violências de todas as ordens são vividas a partir daí, caso não haja uma intervenção do ambiente, da escola, de uma psicoterapia, de uma análise. Mesmo assim, podendo não alcançar êxito. Já estou me encaminhando para o final. A escola é um espaço riquíssimo de favorecimento à continuidade do vir a ser.
Entretanto, ela pode dar seguimento ao que já foi iniciado no lar, podendo contribuir para o desabrochar dos gestos espontâneos de seus alunos e corpo de trabalho, ou para agravar algo que já não vinha bem no amadurecimento de cada indivíduo. Abre aspas, Winnicott. O alicerce da saúde mental do indivíduo é feito no início, quando a mãe está simplesmente sendo devotada a seu bebê, e quando a criança é duplamente dependente, por ser totalmente inconsciente da dependência. Fecha aspas. Finalizando, a liberdade de expressar o verdadeiro self, de se posicionar, de fazer escolhas de representantes, além de muitas outras, de ter a pertença de um grupo, de participar dos destinos coletivos de uma sociedade, de sentir e agir de forma igualitária, com equidade, mediante as diferenças de seus semelhantes, de exercer sua cidadania com direitos e deveres, de ser respeitoso, de trabalhar, de amar, de ser empático com o outro, ser responsável, ser justo, honesto consigo e com o coletivo, de ser solidário, tudo isso e um tanto mais começa a se experienciar no lar. Lar que nos acolhe desde o útero, com a parentalidade que for possível ser vivida, de acordo com as diversas configurações de família. A escola estimula, amplia, desenvolve e rega a semente que foi plantada. A sociedade colhe os frutos dessa semeadura. Confiar, comunicar, continuar, sentir, pensar, agir. Família, escola, sociedade. Família, escola, sociedade, que a minha querida Caterine tem trazido para a gente e algumas coisas que ela tem pensado. Meu muitíssimo obrigada a todos aqui presentes, e agora a gente abre para que vocês possam falar. Muito obrigada. Está aberto. Como eu falei no início, o ETW tem sempre a marca de tentar fazer com que a gente se sinta em casa, né? À vontade para trazer os pensamentos, as ideias, né? Estou vendo que a Luana Timbó, a terceira grande parceira do ETW, está aqui também, já pôde chegar. E é isso. Estou vendo o Rogério. O Rogério já participou do ETW. Bom, enquanto vocês pensam, eu vou falar algo sobre a apresentação. Tem algumas coisas no chat, a gente vê já. Sobre a apresentação de Nara. Nara, eu fiquei encantada com esse vídeo, né? Ele por si só fala, né? Fala por ele. É impressionante a capacidade que o diretor, enfim, quem criou, teve de traduzir sem palavras tanta coisa importante, né? E, assim, a vivacidade daquela criança, o que ela trazia de energia, de vida, de gestos espontâneos, né? De criatividade primária, de continuidade do vir a ser, é impressionante. Mas impressionante como ela foi murchando, né? E como a gente faz isso no dia a dia, sem nem perceber. Com as nossas crianças, né? No nosso dia a dia, os pais que levam os adolescentes e as crianças aos nossos consultórios, é muito impactante. E é algo que a gente precisa estar muito antenado, em alerta mesmo, porque senão a gente termina ficando tudo de uma cor só, sem, como diria uma vez uma pessoa me disse, sem gracice. Né? Mas, o que mais? Helder levantou a mão. Pode falar, Helder. Que bom ter você por aqui. Obrigado, querida Dani. Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer aí a
contribuição importante da Nara e a tua, Denise, para essa manhã, né, de reflexão sobre temas tão importantes como esses, né? E eu fiquei aqui, assim, também sonhando um pouco, a partir do que foi mostrado aqui hoje para a gente conversar, quando a Nara trouxe lá dentre as falas dela, né, o quanto está sendo difícil, na contemporaneidade, os pais poderem contribuir para um desenvolvimento emocional mais saudável dos filhos, né? Como os pais estão sem tempo para isso, né? Como todos nós estamos assim sobrecarregados de atividades, né? De todos nós, porque não são só os pais dos nossos pacientes, né? Somos nós também. Estamos aqui num sábado conversando, bem provavelmente também porque na semana todos nós somos atarefados. E a Denise traz essa questão importante também da democracia, né? Pensada a partir do Winnicott, né? Como uma conquista, né? E eu fiquei pensando como uma utopia também, né? Uma utopia a ser perseguida por todos nós, porque só é possível um espaço democrático se a maioria das pessoas tiverem conseguido atingir um nível de maturidade. Olha que interessante. Então, não é uma decisão ou uma formação política, vamos assim dizer, no bom sentido dessa palavra, que será suficiente para proporcionar a todos nós um espaço democrático de vida, né? E como essas coisas se conversam, né? Porque não há muito tempo aí atrás, não só os efeitos da pandemia afetou todos nós, como os efeitos daquilo que se vivia nas relações, né? Estava muito sobrecarregado de afetos difíceis de serem digeridos, né? Então, essa manhã de hoje, ela serviu para mim, pelo menos, como uma revivificação de pensamentos e de encorajamento para que todos nós possamos nos ocupar no dia a dia, de criarmos espaços internos para nos mantermos saudáveis o suficiente, não só para cuidar dos nossos pacientes, mas para cuidar das nossas proles também, para, né, com condição da gente cuidar da gente também, para que isso possa acontecer, né? Então, imagino aqui, viu, estou muito feliz porque vou conseguir, em meio a tantas atividades, esse ano voltar a participar dos encontros do Winnicott, né? Que eu não estava conseguindo ir por brasileiro, por conta justamente também da formação em psicanálise, que eu faço parte da SPFAL como a Denise. Então, isso nos ocupa o dia a dia também, né? Então, eu queria agradecer aí as contribuições e deixar aqui as minhas palavras. Obrigado. Obrigada, Helder. Nara, vamos deixar mais pessoas falarem, depois a gente comenta, tá? Um minutinho, Daniele. A Silene está aqui pedindo para que a gente possa fazer a foto. A gente já viveu 2/3 do nosso evento aqui. Vamos nos preparar para fazer a nossa foto? Sim, pessoal, só uma pequena pausa, tá? Então, vamos lá. No 3, a gente bate a foto. É porque a Silene é a responsável oficial por esta foto. Vamos lá. Quem puder ligar a câmera, a gente agradece. Agradecemos, tá? Verônica, tu baixa a tua mãozinha? Opa! Então, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Pronto, obrigada. Obrigada por lembrar também, Silene. Então, Verônica, eu pensei que tu ias falar, mas era para lembrar a foto, né? Não, mas eu também queria falar. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Palavra com Verônica. É uma coisa muito, assim, maravilhosa a gente poder ouvir isso, mesmo num sábado de manhã, como bem pontuou o Helder, porque certamente na semana todos nós estamos muito ocupados, mas como as falas de vocês, elas puderam se complementar no sentido da gente saber o que é necessário que a gente possa construir, tanto para que a gente viva esses vínculos e esses afetos bem compartilhados,
para que a gente possa estimular a capacidade de pensar, né? E pensar democraticamente é um grande exercício, e um exercício muito refinado, que só vem com a nossa maturidade, né? E que para isso a gente precisa passar anteriormente por todo um crescimento que assim, começa em casa, na minha concepção, e que a gente vai introduzindo outros elementos na construção desse pensamento para que a gente possa chegar a esse estado, né, de pensamento democrático, que é, na minha compreensão, uma coisa extremamente refinada. E, assim, e uma grande idealização e uma grande esperança de que um dia a gente possa se encaminhar nessa perspectiva para a gente poder melhorar a nossa convivência, melhorar a nossa criatividade, a gente possa melhorar a nossa saúde mental. Nossa saúde mental está, no meu entender, diretamente relacionado a essa perspectiva de pensar democraticamente. Né? Muito bacana, muito legal, e eu achei assim de uma riqueza enorme a gente estar podendo pensar sobre isso agora, sábado de manhã. Obrigada, Verônica. Alguém mais? Caterine tinha levantado a mão. E Demian tinha levantado também antes de mim. Demian, Ah, pronto. Dêmia. Caterine, por favor, você primeiro. Não, Vai lá. Demian, fica à vontade, pode falar. Imagina! Pô, vai lá, pode ir. Não, eu ia fazer um comentário até, assim, acho que Verônica traz isso, né? Eu tenho falado bastante sobre uma espécie de eu familiar e um não eu familiar, né? Que faz parte do desenvolvimento emocional. Tenho me perguntado bastante, assim, vamos dizer, nem sei como falar direito, é uma coisa que eu estou construindo mais recentemente, mas assim, meio que dos vieses de como é que esses funcionamentos, vamos dizer assim, né, esses comportamentos vão se dando, e como a família vai favorecendo mais ou menos no sentido de alcançar essa maturidade, né? O que eu trouxe recentemente, que foi lá para o Gaúcho, foi, e aí, né, Denilha, a gente estava falando sobre família, escola e sociedade lá, eu estava falando, e a gente estava lá juntos à mesa, e o que eu estava falando era um pouco assim, como algumas famílias, né, e aí eu não estou falando de família só pai, mãe, mas, né, aquele conjunto que cuida, né, daquela criança, que primeiro a criança faz a distinção com a mãe, o bebê, né, ela se discrimina da mãe, e depois ela vai precisar um pouco se discriminar da família. Então, ela fica meio que ali, naquela cultura familiar, e quando ela vai para a escola, e quando ela está num espaço mais amplo, então ela começa um processo de discriminação com a família, né, que é o que eu estou chamando, então, de uma espécie de eu secundário. Eu tenho falado, assim, estou começando a dar um nome para isso, assim. E como, assim, algumas famílias a gente tem visto, né, que tem uma dificuldade de liberar essa criança, né? Então, assim, é um pouco aquela, eu não sei se vocês já devem ter escutado muito isso também, que é assim, mas só fulano presta, né? Nós aqui de casa não prestamos, né? Então, assim, tem uma coisa assim de que ou tu ficas encerrado aqui conosco, na nossa família, né? O que está fora não presta, só presta o que está dentro, digamos assim, né? E aí que são situações que vão favorecendo, a meu ver, né? Tenho pensado nisso, que talvez, né, sigam favorecendo para uma dificuldade de estar, né, no social mais amplo, e, portanto, na aquisição dessa maturidade que o Winnicott fala para nós, né? Então, não sei, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, enfim, mas está tudo meio que ainda, como o Denilson disse, está muito pulando no pensamento, né, Denilson? Então está tudo muito, mas não sei, fiquei pensando, enfim, é isso, obrigada. Obrigada, Caterine. Dêmia? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todas, a todos. Prazer estar aqui. Agradecer as falas da Denile, da Nara,
adorei esse vídeo, Nara, é realmente maravilhoso, muito sensível. Bom, eu fico pensando, a Denile trouxe uma ideia, né, de que a liberdade de representar o verdadeiro self, né, isso começa no lar. Então, e fazendo uma conexão com o que a Nara trouxe, qual tem sido a possibilidade de você representar o seu verdadeiro self, né, nos espaços sociais, por exemplo, no espaço do trabalho, que é um espaço vital, né, para a Constituição, né? O holding, penso que não é só lá na infância, o holding materno, ele vai mudando conforme as fases da vida, né? A escola é um holding, e o trabalho é um holding para o adulto, né? Nesse sentido. E o quanto o trabalho hoje, sobretudo muito precarizado nas últimas décadas, tem afetado isso, tem afetado né? Não tem dado a sustentação, né, que se espera que dê para o adulto que está inserido nesse contexto, né? E isso tem refletido, né? Então, assim, de fato, tudo começa em casa, mas lá fora, né? Qual tem sido a confiança e como é que isso tem reverberado para as suas famílias, né? Então, a gente pode pensar em vários princípios, né? Você trouxe o Churran, que fala da sociedade do cansaço, o Marcuse fala do princípio do desempenho, então ele junta o princípio da realidade, o princípio do prazer, ele coloca o princípio do desempenho que está sendo bastante colocado hoje, né? Então, é uma ideia muito boa de pensar, tem vários aspectos, né? Pensar na sublimação, o trabalho com sublimação, se tem sido um espaço para sublimar ou não, né? Parece que não. Então, todos esses aspectos têm prejudicado não só a situação do adulto, né, de expressar o seu verdadeiro self, e como isso tem refletido nas famílias, né? Então, quis trazer só essa ideia aí. E deixar recomendado aqui um filme, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, que é um longa, que vai nessa linha do que a Nara trouxe nesse vídeo, que é o filme Viver, do Kurosawa, que é um filme muito antigo, de 1952, e que foi feito um remake dele agora, em 2022, chama-se Living, depois eu coloco o link aqui no chat. A relação do pai com o filho está numa segunda camada do filho, mas mostra essa ideia do sentido do trabalho para o sujeito, né, e da constituição do verdadeiro self. É isso, pessoal. Obrigada, Dênia. Nara, vamos falar um pouquinho? Passo a palavra para ti, Nara. Se quiser comentar alguma coisa da fala dos colegas. Primeiro, te agradecer por esse texto precioso, Denile, assim, eu acho que a gente acaba fazendo algumas costuras, né, do que, inclusive, do que é a democracia dentro da escola, dentro da família, né, a questão da alteridade que perpassa, né, que é um dos pilares da democracia, né, mas o que eu fiquei pensando, né, nas falas dos colegas, que quando o Helder fala, né, da utopia da democracia, eu também me deu, né, eu lembrei do Bolas, quando ele fala da questão infinita, né, que a democracia pode ser uma questão infinita, porque começa com bebê, criança, família, escola, da escola pode vir para o bairro, do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país, do país para o continente, do continente para o mundo, e aí vai sucessivamente, né? Parece que não tem fim. E aí, talvez, por não ter fim, é algo que a gente sempre busca, né? Mas, por outro lado, o que a gente, por um lado, tem uma busca, um desejo do viver, né, democrático, da alteridade, mas, por outro, nós estamos, né, quase que encriptados no sentido de não viver essa democracia. A gente está desaprendendo, inclusive, a questionar a não democracia, ou a impossibilidade de viver a democracia, né? E aí uma das questões, quando o Demian fala sobre o trabalho, uma das coisas, assim, que eu acho que é importante, né, a gente pensar quando a gente atende criança e adolescente é a inclusão dos pais, né? Enquanto a Melanie Klein, né, não via
de maneira nenhuma, né? Assim, a gente lê os textos da Klein e diz, assim, como que ela não vai trabalhar com pai, com mãe, né? Hoje se torna algo do impossível, né? Ordem do impossível. E uma das questões que, pelo menos, eu acho que é importante na minha clínica, é eu entender como é que é a vida laboral desses pais, ou como é que eles se constituem e a sua identidade, né, pelo trabalho. Então, acho que são questões que a gente tem que ter um certo, assim, um certo respeito, né, de uma forma muito respeitosa com os pais, no sentido de ajudá-los a refletir como esse trabalho incide no mundo psíquico dos filhos, né? E se isso não é algo da ordem também de uma posição narcísica, de não ter alteridade, né? De ser as crianças e os adolescentes uma continuação dos pais, né? E aí, como que a democracia dentro da família se organiza se não tem essa alteridade? Acho que é um pouco por aí, gente. Queria falar aqui. Obrigada, Nara. Pode falar, Germana. Essa questão dos pais é bem interessante, porque quando você atende na clínica uma criança, geralmente você faz a questão da anamnese, e quando você está atendendo a criança, você percebe que muitas vezes o problema são os pais. Os pais não buscam terapia, os pais não buscam ajuda, e eles transbordam nos filhos. E aí os filhos pegam toda essa carga emocional e vai tentar ser tratado no consultório, né? Então, assim, a gente percebe muita dificuldade dos pais também se olharem, se cuidarem e buscarem um trabalho terapêutico. E aí não adianta a criança sozinha ser tratada se os pais, nessa questão do tripé, não se cuidar também. Obrigada, Germana. Diga, Silene. Seguindo o que a Germana falou, né? Aí, diante dessa realidade, né, os pais depositam na gente a esperança de sermos o ponto focal de vitalização, né? A gente passa a ser a esperança uma vez por semana que aquela criança tenha uma experiência de vitalização, porque o ambiente doméstico, familiar, está muito desvitalizado e eles sequer atentam para essa necessidade, já estão tão robotizados que se esquecem dessa necessidade. E aí jogam para a gente, eles terceirizam, vitaliza aí, minha cria. Era só isso que eu queria contribuir. Obrigada. Queria falar uma coisa. Oi. Só um minuto, Helder, passar a palavra para a Gisele, depois você e depois eu gostaria de falar, tá? Pode falar, Gisele. Um bom dia para todos, e gostei muito das apresentações e do que os colegas estão agora contribuindo. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês uma inquietação e um desconforto. Como é que, assim, num mundo tão precarizado, tão hiperconectado, tão algoritmizado, como é esse desafio que fica para nós, né? Família, escola, como é a saída? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque as crianças, eu tenho netos, as crianças estão trazendo isso o tempo todo para dentro de casa. Então, é uma inquietação. Como vamos lidar, né, com essa contemporaneidade, com esse mundo pós-pandêmico? Como enfrentar esse desafio do que existe ainda de humano, né? Se é que podemos dizer assim. A inteligência artificial está aí também, né? É isso. Obrigada, Gisele. Helder? Um comentário, porque eu fui atravessado pela uma parte da fala da Germana, quando no finalzinho ela disse assim, mas então do que adianta, né? Só a criança ir para terapia e se os pais não vão. E aí a Gisela vai e complementa, assim, ela intensifica mais ainda, escancara a questão, né? Diz assim, como é que tem esperança para esse mundo aí, viu? Porque os netos da gente, né, estão sendo abduzidos pela tecnologia, né? Eu particularmente fiquei muito preocupado com o rumo que está tendo a educação no nosso país.
e o ministro da Educação foi o nosso governador, né, aqui no Ceará, e ele, na minha forma de pensar, pelo menos, eu acho que ele está indo por um caminho muito conflituoso, porque o governo federal está propondo fazer uma intensificação de investimentos nessa questão mais tecnológica da educação, né? Então, quando não só os psis, mas os médicos também os oftalmologistas estão alertando para isso, os neurologistas estão alertando para isso, né? Dos efeitos nefastos de a gente ficar escravos dessas telas todas, né? E na contramão do que o filme propõe, né, que a Nara trouxe, do encontro com o outro, presencial, desses momentos, assim, pais e filhos, né? Eu sei que a Nara e a Denile, propositalmente, escolheram falar, assim, desse tema junto, por conta do Dia dos Pais. Eu sei que elas fizeram isso conscientemente, né? Para a gente pensar sobre a função que os pais, né, nós pais, não sei se o Den é pai, mas eu sou pai, e outros pais que possam estar aí, né? Como é importante a gente também poder contribuir para fazer uma quebra nesse círculo viciante, alienante, né? Não só nós pais homens, lógico, eu estou brincando aqui, mas essa função tão importante de um terceiro, né? Não só para favorecer a individuação, não só para ajudar neste processo de desenvolvimento emocional, que é tão significativo para todos e caro para todos nós, né? Mas para que a gente possa ter a esperança fortalecida de que, então, investir no cuidado é uma boa vacina, né? O menos é mais, nesse sentido. Poder ter o encontro vivo, como a gente está aqui buscando ter, ainda que virtualmente estamos buscando, paradoxalmente, ter, né? Então, aqui um com o outro, com essas trocas. É isso, obrigado. Obrigada, Helder. Bom, nós estamos quase chegando ao fim do nosso tempo. Tantas coisas, tantas falas, e assim, eu tenho cá para mim, Gisele, que é complicado a gente pensar realmente em um jeito, né, de como é que a gente vai lidar, como a gente lida com todas essas questões, com essa avalanche tecnológica, com a inteligência artificial, com a falta total e absurda de tempo real, tempo concreto, minutos, segundos, horas, né? Com as dificuldades quando os pais chegam, né, já cansados, já exaustos, sofridos de tanto sofrimento deles e da criança ou do adolescente. Eu acredito que não tem um jeito, né? Tem muitos jeitos que cada um e que cada família vai encontrando no seu dia a dia, no seu jeito de viver, no seu jeito de sentir, de pensar e de agir, de confiar, de se comunicar e de continuar essa caminhada, tá? Porque somos únicos, né? Completamente únicos nesse grande planeta. Então, não existe um jeito, mas possibilidades diversas de acordo com cada um. Não é fácil. Muito bem lembrado, acho que foi Nara que lembrou a questão do infinito, não é? Bem lembrado, e isso era uma coisa que eu ia trazer, que Helder falou lá no início, assim, é utópico, talvez, mas a gente não pode perder de vista esse fio da meada, né? A gente não pode perder de vista, porque tem que estar mobilizado por essa esperança, a mesma esperança também de estarmos conosco, né? De estarmos conosco. Quanto mais a gente consegue estar, cada um consigo, maior a probabilidade também que a gente consiga estar num todo, num coletivo, né? Na sociedade.
O que é que o Winnicott traz no sentido de saúde? Qual a ideia, que ele traz de saúde psíquica? É exatamente a gente conseguir estar no todo sem perdermos de nós mesmos, né? É conseguirmos fazer essas trocas, estas possibilidades, criar nesse meio de caminho, né? Eu sempre digo que ele arrumou 4 nomes para falar da mesma coisa: espaço transicional, espaço potencial, terceira área e área intermediária. Ele arrumou 4 formas de chamar a mesma coisa. Eu acho que não foi por acaso, não, porque ele nunca deu ponto sem nó. Eu digo sempre no ETW, quando a gente está junto, eu acho que foi para chamar a atenção da grande importância deste espaço, que é nele que as coisas se fazem, é nele que o encontro verdadeiro acontece, é nele que as trocas acontecem, é nele que a criação primeiríssima do mundo se faz, a ilusão e desilusão vai se processando e assim a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Então, assim, são várias possibilidades que eu acho que já estão em processo, já estão acontecendo, pelo menos na minha opinião. Eu vejo reportagens na TV, entre outras, assim, as empresas já estão mais preocupadas com a pessoa humana, com aquele que está ali trabalhando, se tem filho, se não tem filho, como é que é, se é arrimo de família, se não é, que há espaços onde eles possam realmente relaxar, descansar, produzir, que essas empresas já perceberam que quanto mais o seu funcionário está se sentindo bem consigo e naquele ambiente, maior a produtividade. Não tem segredo. A probabilidade é que realmente aumente essa produtividade. Então, já existem empresas, sim, não só aqui no Brasil e lá fora, então, mais ainda, que veem isso, que pensam nisso. Empresas onde as mulheres vão trabalhar e tem ao lado do trabalho a creche, que elas podem sair e ver os seus bebês, os seus filhos. Isso pode ser um grãozinho de areia no meio de uma tempestade, mas já é algo, já são sementes que estão sendo plantadas. Tá? E várias outras questões dos trabalhos das várias ONGs, relativas a ajudar as pessoas em grande vulnerabilidade, de trazer realmente com que as pessoas se sintam bem, minimamente bem, pelo menos. Então, assim, é caminhada que nem a nossa do consultório, trabalho de formiguinha. Um dia de cada vez, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tá? E, assim, os pais, digo pais, falo de um modo geral, mas dependendo da constituição que tenha a família, que realmente possam estar junto das crianças. E, assim, não é... já houve um tempo que falavam muito, a questão não é do tempo, a questão é da qualidade. Gente, eu acho que as duas estão juntinhas, sabe? Eu acho que as duas estão juntas, porque o tempo é o tempo. O tempo necessita é necessário para que a intimidade se faça. Não dá para se ter intimidade com quem a gente... Oi, não dá. E a intimidade, ela requer tempo. Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experienciada. Né? Senão, fica uma coisa assim, meio capenga. E para isso é preciso tempo. Tempo de relógio também, não é só tempo, a qualidade deste tempo. Tá? Mas, enfim, eu já me alonguei na minha fala. Não sei se teria mais alguém que gostaria de falar, se a gente se encaminha. Isso, não. Uhum. Eu vou dizer nada, só para ver se tem mais alguém. Se alguém mais quer falar, se não, passarei para a Nara. Não sei se tem algum comentário no chat, Verônica. Não,
Além Tá. dos que já foram colocados. Tá bom. Então, se ninguém se pronuncia nesse momento, eu passo para a Nara, para que a gente possa ir dando o fechamento desse nosso encontro. Nara. Não, gostaria de agradecer imensamente, assim, as contribuições, as reflexões, né, e assim, e nessas últimas falas, né, já me encaminhando para o final, assim, eu até prefiro que terceirize, sabem por quê? Porque também pode ser a forma de um cuidado, ou de um princípio de transformador. Pior seria se nada acontecesse, ou se passasse batido que o filho, né, tem um sofrimento, ou que algo está se encaminhando para que aconteça, né? Então, e aí, eu gostei muito da fala da colega, quando fala da terceirização, sim, e a gente vai ter que suportar essa terceirização, a gente vai ter que suportar esse ódio que muitas vezes, via contra-transferência, acontece. A questão é o que a gente vai fazer com isso, né, gente? Mas algo, né, quando nos levam, e isso eu costumo dizer para os pais, vocês estão me entregando algo mais precioso que existe na vida de vocês. Porque é um momento também da gente segurar na mão desse pai, dessa mãe, ou desses cuidadores. Né? Porque a vida de um filho pode ser muito preciosa. É algo de mais valioso que esses pais, e eles confiam muito na gente. Então, talvez tolerar essa terceirização seja o início de algo que possa acontecer. Quando a Gisele fala, né, o que fazer? Gisele, eu não sei, mas eu vou me guiando aos sons, assim, dos vagalumes, ao brilho dos vagalumes, uma hora ali, outra colar, e vai, né, e vai criando algo, né? Uma das coisas que eu acho que, para mim, mudou o vértice, como eu entendo a minha clínica, é trazer os pais para junto do consultório. Brincar. Brincar, 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 brincar. Né? E às vezes me incluem, às vezes me excluem, e aí eu tenho que tolerar isso, né? Às vezes se brinca eu sozinha, né? Então, a gente vai, né? Eu acho que aí a gente tem que ter uma esperança também no nosso potencial criativo. Porque sem a gente ter esperança que algo aconteça, a fé psicanalítica, a gente fica engessado, a gente não aguenta também. Então, eu acho que é um pouco por isso. Né? É meio que assim que eu me sinto confortável. Né? É o brilho dos vagalumes, dos lampejos dos vagalumes. Uma hora vai ali, outra hora vai acolá, e vai tentando, e assim a gente vai seguindo o baile. E vai construindo um repertório, uma orquestra. Certo, Gisele? Mas eu acho que é um pouco isso, sim, né? Cada situação de cada criança, ela é única, ela é singular. E aí também demanda a nossa singularidade, e a nossa criatividade, e principalmente o que a gente pode suportar. E eu acho que a gente tem que se dar conta também, né, que é o nosso limite de trabalho, a nossa onipotência. Muitas vezes a gente não suporta, e não tem problema nenhum nisso. E a gente tem que se dar conta disso. A gente não é obrigada a atender todo mundo que nos procura, né? A psicanálise é a arte do encontro, de alguma forma. Mas para esse encontro acontecer, a gente tem que estar inteiro na relação. Pelo menos a gente, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera, certo? Então, muito obrigada novamente, gente, pela participação, por esse rico encontro. Nos vemos aqui em João Pessoa. Um forte abraço em cada uma de vocês. Só uma coisinha, Nara, achei ótima essa metáfora do vagalume. Muito obrigada. Também gostei. Encerrando com muita leveza e poesia, viu, Nara? Gente, eu queria dizer, Helder, que nem eu sabia o que a Nara ia falar, nem ela sabia o que eu ia falar. E, curiosamente, vocês devem ter percebido, né, que a Helder falou, aí eu me toquei. É o pai que está com a criança no filme, né?
mas não foi nada pensando no Dia dos Pais, tá? E é isso, acolher sempre a demanda, até porque também, né, Germana, quando muitos chegam cansados e exaustos, o que era do casal parental, do casal conjugal, em alguma medida já se instalou algum sofrimento, algum adoecimento concreto na criança. Então, ela também precisa ser vista, né? Apesar de a gente saber, vamos dizer assim, que o grande foco, o grande peso seja nos pais, mas às vezes a criança, sim, já está em franco sofrimento, já está em franca dificuldade. Então, meu muitíssimo obrigada a todos aqui presentes até agora, por esse momento tão bom, tão gostoso. Isso é o ETW, esse é o ETW, e a gente se vê em João Pessoa, não é, Caterine? Não sei se Caterine está aqui na sala, mas eu acho que ela precisou dar uma saída. Mas a gente se encontra, Inara, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Nos vemos aqui em João Pessoa, então, gente. Sejam muito bem-vindos. Camila, por favor, venha. Até mais, pessoal. Certo? Um Semana abraço, gente. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada também. ETW, por favor, permaneça na sala. Pronto? Pronto. Certo.